Porque senão vários aqui que posaram como arautos da moralidade, muitos aqui, poderiam ser questionados, e eu não vou me dar o trabalho de citar, o Google resolve para quem tem interesse, né? Sobre coisas e acusações, muitas delas bastante complicadas, como agressão à mulher, e outras tantas que ocorreram antes do mandato, até por rachadinha de braços direitos em Assembleia Legislativa. Eu não vou aqui individualizar para que a gente não entre numa discussão que vai de novo descambar para gritaria, para agressão, porque não sabem lidar quando fazem com eles o que eles adoram fazer com os outros. Mas poderia citar um a um de acusações antes dessas legislaturas que respondem na justiça, e não é só de ato antidemocrático, não. É de corrupção, é de rachadinha, é de agressão à mulher. Teve deputado que eu não quero nem citar aqui, que outro dia me chamou pra dentro do gabinete dele, quase chorando, posa de machão aqui, quase chorando, pra dizer, não, pede pra não entrarem com a representação contra mim no Conselho de Ética. Mas eu não vou citar o nome aqui, porque eu não quero expor ninguém. Pode citar, Boulos. Cita aí, fala qual foi a conversa, Boulos. Já serviu de cara, não serviu, Boulos. Lamentando esse circo que a gente viu armado aqui no Conselho de Ética. Presidente, foi interrompido pelo deputado Nicolas. Gostaria de que o senhor garantisse minha fala. Está garantido, eu peço ao deputado Nicolas e a todos os deputados, vamos ouvir a defesa do deputado André Janones. Perdão, senhor presidente, eu só chamei ele de palhaço. Então, retornando. Durante a fala dos que me antecederam, eu não vou entrar no mérito de cada um por um simples fato. Eu acredito também, assim como o relator, que por incapacidade, não é, eu vou discordar do relator nesse ponto. Eu não acredito que seja só hipocrisia. É burrice. Eles são burros, eles não sabem ler, eles não sabem interpretar o texto. Então, vejam bem, eles não conseguem ler e eles não conseguem diferenciar. Sabe por quê, deputado Albuquerque? Porque o bolsonarismo, ele se faz assim, ele se faz com aquilo que vocês viram ali mais cedo. 300 pessoas com o celular na mão, sabe pra quê? Pra fazer recorte. Como se vocês que estão aqui no conselho que vão votar, como se eles impusessem a verdade deles a vocês. Dizendo, olha, quem votar a favor do Janones está votando a favor da rachadinha. Olha, deputado, eu vou colocar lá na rede social que você votou a favor ou contra. Como se eles tivessem o poder de intimidar vocês. Como se vocês tivessem chegado aqui por conta dos eleitores deles. Vocês não precisam deles pra nada. Eu me elegi sem um voto dessa corja. E vocês também não precisam deles. Vocês podem votar de acordo com a consciência de vocês. E aí vamos entrar agora, senhor relator, senhor presidente, no mérito. Porque, como eu disse, por incapacidade, o Nicolas até hoje não passou na OAB, por incapacidade, eles não conseguem interpretar. Eles não conseguem fazer uma análise de preliminar. Presidente, o depoente está sem gravata. O depoente está sem gravata. É regimental, Presidente, questão de ordem. Regimental está sem gravata. Presidente, tem que seguir o regimento. Cala a boca, por favor, tem que seguir o regimento. Não pode, Está sem gravata, deputado. É regimental. É regimental, por favor. Alguém tem que prestar uma gravata parlamentar pra tá ele. fazendo a Ele sua tá defesa. plenário. Presidente, aqui não é um bar, presidente. É regimental, por favor. Eu vi xingamentos o tempo todo e não me pronunciei uma única vez, presidente. É que Hoje tem que botar gravata, senhor Poxa, presidente. ele tem um tempo dele. Deixa ele terminar, tem 7 minutos pra ele falar. O parlamentar não pode estar com traje sem a gravata. Foi dito aqui várias vezes, alguns deputados aqui citaram o exemplo do deputado Daniel Silveira, para dizer o seguinte: nenhum parlamentar pode ser punido pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Eles escondem de vocês que o assessor que me denunciou, o senhor Cefas Luiz Paulino, ele diz pro Metrópolis na entrevista, isso que está aqui no relatório, que eu fazia rachadinha, que eu devolvia os recursos e tal. Esse assessor é intimado, senhor presidente, senhor relator, pela Polícia Federal para dar o depoimento. E durante o depoimento, o delegado pergunta a ele: o Janones já fez rachadinha? Você já viu? Primeiro, você já devolveu o salário para ele? Não, senhor delegado, nunca devolvi um centavo. Aí ele pergunta: mas você já viu alguém devolver? Não, senhor delegado, nunca vi ninguém devolver um centavo para ele. O delegado pega a matéria e fala: ora, mas você está se contradizendo, porque no Metrópolis você disse que ele devolveu o dinheiro. Ele falou assim: eu fui candidato e serei novamente. Na mídia eu falo o que eu quiser, na justiça eu tenho que prestar conta das minhas palavras. Nunca vi ele fazer e nunca fiz. O denunciante disse isso, está no inquérito da Polícia Federal. Abri mão do meu sigilo, abri mão do meu sigilo bancário, do meu imposto. Não tenho casa de 14 milhões, não tenho loja de chocolate, não tenho nenhum patrimônio. O meu patrimônio reduziu de 2018 para 2022 em mais de 80%. Então não teve nenhuma prova material. Terceiro e último ponto: se você se atentar à fala aqui, está dizendo vou conversar em particular. Na hora que eu conversar, essa conversa nunca ocorreu e o áudio foi adulterado. A prova é que o áudio foi editado e adulterado. Eu precisava estar falando tudo isso aqui? Não, eu não precisava estar falando nada disso. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está discutindo o mérito do processo. Ninguém aqui está discutindo se rachadinha pode ou não pode ser feita. Se pudesse, o Flávio não era mais senador, o Carlos não era mais vereador. O que a gente está discutindo aqui é simplesmente: deputados podem ser punidos, acusados, julgados por atos supostamente cometidos na legislatura anterior? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tem deputado aqui que já matou,
tem deputado que matou atropelado, tem deputado que já agrediu a namorada. Eles podem ser, tem assaltante de banco que venceu a eleição, mas não assumiu. A pergunta é, o deputado pode ser julgado por um ato anterior ao atual mandato? Sim ou não? É só isso que a gente está discutindo aqui. E os precedentes, como o relator Guilherme Boulos muito bem colocou, é de que não podem. Os invasores do 8 de janeiro, que queriam depedrar, que defecaram nas salas do STF, que queriam acabar com a democracia no nosso país, eles foram absolvidos com um único argumento. Ninguém entrou no mérito. Falaram só o seguinte: eles cometeram esse ato, se é que cometeram, na legislatura anterior. Então não pode ser julgado nessa legislatura. Acabou. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, vale para todos os partidos. A realidade é que tem alguns aqui que ainda não aceitaram o resultado das urnas em 2022 e tentam fazer disso aqui um palanque. Seja contra mim, seja contra o relator. Nós não estamos discutindo aqui Bolsonaro e Lula, nós estamos discutindo simplesmente um parlamentar pode ser julgado nessa legislatura por um ato atribuído a ele na legislatura anterior? Sim ou não? É só isso que eu humildemente peço aos nobres colegas que compõem esse conselho para que votem de acordo com essa resposta. Se vocês entenderem que nós parlamentares devemos ser julgados ou não por um ato atribuído a nós em uma legislatura anterior. E que lembrem da jurisprudência, do precedente dos invasores do 8 de janeiro que foram absolvidos sob esse argumento. É só isso, presidente. Pastor Janones. Está encerrada a votação. Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. Sim, 12. Não, 5. Sim, 12 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator. 5 votos contrários ao parecer preliminar do relator. Nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado Guilherme Boulos, pelo arquivamento da representação número 29 de 2023 do Partido Liberal, onde é a favor do deputado André Janones, conforme artigo 14.4, inciso 3 do Código de Ética. O pronunciamento do Conselho pela inépcia ou falta de justa causa da representação admitida apenas na hipótese da representação de autoria de partido político nos termos do artigo 3º, inciso 3º do artigo 9º. Será terminativo, salvo se houver recurso ao plenário da Casa subscrito por 1/10 de seus membros. Observam no que couber o artigo 58 do regimento interno da Câmara, comunica ao deputado André Janones a decisão do Conselho de Ética. Eu peço a segurança que entre no... Como não há nenhum item na pauta, declaro encerrada a presente reunião.